Ele, desde novo, sempre estava inserido nas produções audiovisuais e queria saber como produzir um vídeo do começo ao fim. Gosta dos bastidores. É assim que começa a paixão pelo audiovisual do nosso convidado de hoje. Eu sou o Gili Arzuki e está no ar o podcast Formei no CET. Histórias de quem já passou pelo CET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no CET. E hoje com a gente aqui, John Brito, produtor audiovisual, com destaque para a área de edição de vídeos, mas que também, cada vez mais, já me contou aqui nos bastidores, está indo para também com entregas na área de produção de áudio. John, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, prazer estar aqui com vocês de novo depois de tanto tempo. Tanto tempo, me fala quanto tempo que você formou aqui no Vasco Coutinho, há quanto tempo que você não vem aqui nesse espaço? Acho que tem uns mais de 10 anos que eu não venho aqui, cara. Formei em 2009. 2009. Naquela época ainda não era o curso de rádio e TV, né? Não era um curso de produção de vídeo, né? Então, na época a gente fazia... Você tinha a opção de produção de vídeo ou áudio. E aí depois houve a junção, né, do curso que virou rádio e TV. Rádio e TV. Isso. Você escolheu vídeo. Vídeo. Na época eu escolhi vídeo. E aí, como é que foi essa escolha? Porque às vezes é uma dúvida muito de quem entra, Sim. né? Faz sem saber ainda para que área que Essa escolha vai curtir. Essa escolha pra mim, tipo assim, no primeiro instante eu ia escolher áudio, né? Mas depois eu parei pra analisar sobre a questão de mercado mesmo, né? Sobre a questão do que estava mais próximo da minha área. Meu pai é fotógrafo, né? E também, depois de um tempo, ele comprou uma câmera, então a gente foi trabalhando com vídeo, com edição e tal. Eu vi, poxa, tá mais próximo da minha realidade trabalhar com vídeo do que com áudio. E aí eu acabei optando pelo curso de produção de vídeo e foi, assim, um divisor de águas, assim, na minha carreira. E isso ainda em 2008, né? Isso, Por 2008. ali, quando você fez essa escolha. Sim, sim. Com uma outra realidade em relação a equipamentos, Sim, né? A produção, totalmente diferente. rede social era uma coisa que não existia. Sim, era bem incipiente na época. Na época, o trabalho, ele era bem restrito à questão da mídia de massa, né? Você dependia muito de rádio, de TV, né? Cinema é uma coisa um pouco fora da realidade, assim, do mercado capixaba. Mas era basicamente você produzir produtos para as mídias de massa. Então você também tinha espaço em produtoras também para trabalhar. E essa era a realidade da época, né? Hoje é bem mais ampla, assim, as possibilidades que você tem para trabalhar. E aí, como é que foram os semestres que você esteve aqui nesse aprendizado, dentro de uma expectativa que você vinha trazendo e à medida que você ia adquirindo conhecimento, como é que isso foi formando o seu objetivo? O progresso aqui dentro, para mim, foi, assim, acima da minha expectativa. Porque quando você é autodidata e aprende por conta própria, você não tem como eu posso dizer, uma estrutura de pensamento tão organizada. Uhum. E quando você vem para um curso que te passa as noções teóricas, a aplicação daquela teoria na prática e toda a estrutura do pensamento, você vai para o mercado, você mais estruturado a questão do seu trabalho. Você tem uma fundamentação melhor. O que você está dizendo é isso, né? Às vezes a pessoa já entra aqui, isso é importante destacar, entra aqui sabendo fazer, mas talvez não sabe o porquê está fazendo. E é muito importante. É importante. Muito importante porque quando você entende o aspecto teórico da prática que você está fazendo, você consegue resolver aquele problema com uma criatividade que o prático não vai ter, porque ele depende da prática para trabalhar. Quando você tem uma teoria, por exemplo, digamos, você tem um estudo sobre luz, um exemplo. Sim, iluminação. Iluminação. E aí você vê um vazamento estranho e você entende como que a onda se comporta, você entende como é que são as reflexões, como é que se manipula o tipo de luz. Então você vai para a prática com esse conhecimento teórico na sua bagagem, você consegue se destacar e resolver aquilo com uma criatividade
Além que só o conhecimento estruturado, assim, do curso técnico pode te dar, entendeu? E aí, a partir do momento que você concluiu o curso, que você foi para o mercado, como é que foi esse começo? O começo, cara, ele foi um pouco difícil. Ele foi um pouco difícil porque, na época, o mercado, ele tinha uma... O mercado, ele estava se atualizando muito rápido. E a necessidade, na época, era muito por finalização. E eu era muito especializado na área de fotografia e edição. Então, eu já aprendi, assim, na prática, que eu precisava estar constantemente aprendendo o tempo inteiro. A finalização seria uma parte seguinte à edição. A edição... Quando entrega o material, pronto, é isso, Pronto. o vídeo ou alguma coisa. Por exemplo, a gente tinha muita demanda na época para comercial de varejo, né? Uhum. Então, você tinha que entender de animação, de motion graphics. E era tipo assim, todo lugar que você batia, cara, olha, tenho vaga para motion. Na época não existia esse termo. Na época, ó, tenho vaga para After Effects. Então, aquilo eu me vi numa situação, assim, complicada para se adaptar ao mercado. Entende? E aí eu retornei pro curso de rádio e TV na época e eu consegui um estágio. Entendeu? E nesse estágio aí eu consegui avançar e fazer outros trabalhos Aprender algumas coisas. E o primeiro salário que eu peguei, cara, a primeira coisa que eu fiz foi aprender o bendito da animação, do After e tal. Um curso complementar. Complementar para continuar no mercado, né? Porque naquela época ele estava se movendo numa velocidade, assim, muito louca. Então, você tinha que ter uma mente plástica para conseguir acompanhar as mudanças do mercado. Senão, literalmente, você ficava para trás. Seria engolido. E aí você foi se adaptando a isso? Sim. Começando a produzir? Como é que foi essa sua entrada? Então, eu entrei como estagiário numa empresa, cara. E fui trabalhando nela. E aí eu tive a oportunidade de pegar... claro, né? É uma relação de troca, né? Você tem que demonstrar interesse. Você tem que se dedicar. E aí mais trabalhos com complexidade, assim, mais interessantes de você estar ali trabalhando, vem chegando para você. Te desafiam mais. Isso, a questão do desafio. E aí eu trabalhei nessa época para algumas empresas, órgãos públicos também, Secult, Sebrae, deixa eu ver se eu me lembro, Ministério Público, Stone Fair, Brasil, e foi chegando algumas demandas também de animação, de vídeo, e aí em 2010 eu me lembro que eu fiz uma série de documentários para o Sebrae que foi bem desafiante, porque eu estava acostumado com um formato, e aí a exigência do cliente era trabalhar em Full HD, que para 2010 Era muita coisa. Era um 4K, o 4K. um 8K. Cara, mano, eu olhei assim, cara, não tem nem computador na empresa para quem não é da área, né, de rádio, TV, do audiovisual, são formatos do vídeo que vão melhorando a qualidade, né, dele como produto final. E em 2010 tinha um nível, hoje a gente já está num outro nível, comparando esses padrões de qualidade de imagem. E aí, assim, fazendo esse exercício aí, lá em 2010, quando você começou a ter essas experiências, a gente faz um pulo aí de uma década nessas várias experiências, acredito que você teve. Uhum. Como é que a gente chega em 2020? Vamos colocar como é que foram esses 10 anos de você se fixar no mercado. Sim, bem trabalhoso, porque o mercado ele é muito sensível à crise, né? As empresas no seu plano de gerenciamento de crise, o primeiro corte que elas vão fazer na área de comunicação. Então, a crise de 2015 e a de 2020 eu senti bastante aqui, cara. Senti bastante. Então, aí é o caso de você se reinventar. E aí, o que vem, assim, de desafio para um cara que já está há um tempo, assim, trabalhando na área é a reciclagem também. Porque, por exemplo, formatos de vídeos
verticais, velocidade na entrega. Muitas das vezes o cliente prioriza por algo pronto e menos por perfeição. Então você precisa trabalhar bem essa ideia de ter um produto bem finalizado de acordo com a velocidade que o cliente quer, e são produtos cada vez mais rápidos que o mercado exige, uma velocidade assim absurda. Então, Tempo de entrega tem diminuído. de muito. Por exemplo, um VT em 2010 eu tinha aí por volta de, quando chegava o roteiro até a entrega para a emissora, eu tinha uns 15 dias. Hoje eu quase não trabalho com TV mais, e o material que eu tenho para entregar eu tenho 2. De 15 eu caí para 2 dias para entregar. 2 dias. Então, o tempo que você tem para finalizar é menor, você tem que se adaptar com isso, e hoje você tem que lidar com a questão da inteligência artificial também. Porque não tem como você manter esses prazos de entrega para o mercado você trabalhando manualmente com o computador. Você precisa de automatizar algumas tarefas, entende? Igual, por exemplo, eu tive uma demanda recentemente e eu precisei legendar um vídeo que o cliente queria que legendasse um vídeo, mas legendar um vídeo leva um tempo absurdo para isso. Que ele não tinha. Ele queria veicular aquilo rápido. Então eu tive que utilizar a inteligência artificial para conseguir legendar isso rápido e entregar para o tempo, entregar a tempo que o cliente precisava. Então você precisa ter a mente plástica e entender as tecnologias que estão acontecendo ao seu redor e se adaptar o tempo inteiro. É por aí, então, a minha próxima pergunta seria mais ou menos essa, assim, quais são as características, né, desse profissional que está entrando no mercado hoje, e aí falando para quem está aqui no Vasco ou em algum outro curso na área do audiovisual? Tem que estar atento a quê e está buscando se aperfeiçoar em quê? Eu vejo hoje a automatização. Então, para mim, o que o profissional hoje em dia ele tem que estar atento, e é algo mais na carreira dele, é se ele aprende a codificar. Porque talvez você não vá desenvolver nenhum tipo de sistema, computador, talvez você não vá desenvolver algum tipo de software, mas você vai desenvolver uma lógica de pensamento que vai conseguir te entregar com velocidade e qualidade o produto para o seu cliente. E outra, cara, ele não pode parar de aprender. Se ele parar de aprender, ele tá fora. Acabou o curso, pegou o diploma, cara, continua aprendendo. Hoje o que eu acho bacana que o Vasco Coutinho entrega é a base. Uma base bem fundamentada, uma base teórica que você, de forma autodidata, você pega muito fragmentado na internet, entende? Só que o cara não pode ficar com aquilo, ele tem que desenvolver... É um leque aberto, É um leque aberto. É um leque aberto e aí cada um fecha na sua área. E você falava sobre as redes sociais, né? É um mercado sem volta que cada vez ele abre e expande mais para quem quer trabalhar com audiovisual. Sim. E eu vejo hoje, assim, a rede social... ela vai trazer para o profissional de vídeo a possibilidade de não vender um vídeo, mas uma solução, se ele for para essa área. Porque o vídeo é uma ferramenta que é primordial para a comunicação hoje em rede social, né? Você vê aí, por exemplo, o Instagram, ele está priorizando mais os Reels do que qualquer outro tipo de mídia, visto que o TikTok está tomando, assim, de assalto, assim, ao espaço que o Instagram tinha meio que consolidado. E o futuro é o vídeo. Só que é o vídeo em diversos formatos, diversas formas de entrega. Para mim, por exemplo, uma dificuldade é que você aprende toda uma estética trabalhando com uma imagem horizontal e você tem que virar a câmera agora, quebrando bastante as ideias de regra de composição, a questão de enquadramento. Criando novas regras, né? Criando novas regras. Mas se você fica preso... Sim, não vai. Você tem que ser plástico, você tem que se moldar para continuar no mercado e atendendo o que o mercado exige de você enquanto profissional. Tá mais para você desenvolver soluções do que entregar vídeo, de fato.
Formei no CET. Eu me lembro. Tem algum momento, né? O curso você fez ele o quê? 1 ano e meio, 2 anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tem algum momento que você lembra do curso que você, não digo que foi um divisor, mas que talvez foi importante na sua decisão de seguir? Era isso mesmo que eu queria? Algum momento, alguma fase, alguma disciplina, algum material que você participou, que você entregou, que foi importante nessa sua formação? Para mim, o que me motivou a continuar trabalhando no curso foi a seriedade do trabalho e a qualidade não só da infraestrutura técnica, mas também do corpo docente. O conhecimento dos professores era muito, assim, acima da minha expectativa. Então, aquilo me criava uma motivação em estudar absurda. Então, eu me dedicava, assim, com tudo que eu tinha para estar ali, para aprender mesmo, porque eu sabia bem definido assim na minha cabeça que era aquilo que eu queria fazer. Um momento assim que me marcou assim no curso foi quando foi feita uma campanha para o governo do estado, que na época era a turma da CEDU, em que a gente teve pela primeira vez acesso a um trabalho de uma equipe de cinema na época fazendo comercial de TV. E aquilo, Toda a linguagem. E aquela infraestrutura técnica, a forma de trabalhar, de pensar e a possibilidade, né, rara de você estar com uma equipe daquele porte trabalhando no estúdio junto com você foi assim, absurdo. Eu olhei assim, nossa, é isso aqui, cara. É isso. Era isso que eu queria fazer, entende? Então, e a gente também fazia parte do comercial, né? Então a gente foi até parar no horário comercial da época. E aquilo foi bem transformador na minha vida, porque ali também eu já tive acesso ao que seria o futuro, né? Essa hibridização entre vídeo e cinema, essa junção, que naquela época era fácil você ter uma AV que cortava, pelo menos tecnologicamente falando, as duas linguagens. Hoje é bem difundido e eu vi aquilo na cena bem próximo de mim, né? Ter esse acesso. Para mim foi bem marcante assim, na época. John Brito, produtor audiovisual do mercado capixaba, ex-aluno aqui do CET Vasco Coutinho, conversando com a gente aqui no nosso podcast Formei no CET. John, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Pelo seu tempo, ter parado um pouco seus afazeres lá para vir conversar com a gente, deixar um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu relato, estimulando que outros também participem e façam parte desse mercado do audiovisual capixaba. Obrigado, viu? Sim, obrigado a você. Que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído com o trabalho aqui. Deixa pra gente a sua rede social, quem quiser entrar em contato com você. Minha rede social no Instagram é John Brito 77, né? Você me encontra lá e a gente pode estar entrando em contato aí para conversar mais, não só para trabalho também, mas também para discutir. Trocar ideias. Tá certo, então. Obrigado, viu? Obrigado. Formei no CET fica por aqui. Segue a gente lá no Instagram, Formei no CET, e saiba quem são nossos próximos convidados. Lá você pode comentar e sugerir também outras entrevistas. Toda terça e sexta, um episódio novo. Lembrando, a gente também tá no Spotify e no YouTube, só procurar Formei no CET, tudo junto. O nosso podcast é uma produção de áudio com edição e produção do Gabriel Viana e também do Michael Amaral. Direção e apresentação Gili Azuki, supervisão Wagner Braga. Até o próximo. Formei no CET.